E aí pessoal, tudo bem com vocês? Silver aqui. E bem, hoje a gente tem uma estreia aqui no canal. Ele me apareceu assim, aleatoriamente, e eu falei, cara, por que não? Por que não? O vídeo em questão que eu tô falando é o Iceberg de Dragon Ball mais 18. E isso me deixou um pouco mais 18? Cara, não sei. Não sei. Aí eu vi assim o comecinho dele um pouquinho, eu falei, cara, ok, deixa eu reagir isso aqui, deixa eu guardar esse restante aqui e fazer uma reação de fato. O canal é o Vice Z. E bom, vamos ver aqui então esse iceberg de Dragon Ball. Eu tô um pouco com medo, cara, até porque Dragon Ball e Dragon Ball Z são duas coisas separadas, honestamente falando. E, bom, ali eu tô vendo a Califa e tô vendo Broly, que são de Dragon Ball Z e Super. Então, eu não. Ele vai juntar todas as obras. E vamos ver o que vai sair disso, né, cara? E eu tô com medo, honestamente tô com medo. Dependendo do que acontecer aqui, esse vídeo não existiu. Esse vídeo não existiu. Se você tá vendo esse vídeo, é porque tá tudo bem, beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui desde o comecinho do vídeo e vamos ver isso. Iceberg. Bom, eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe muito bem o que é um iceberg hoje em dia. Sim. Afinal, ele foi um fenômeno muito grande aqui no YouTube. Sim. E bom, eu quis trazer um iceberg sobre Dragon Ball, é claro. Algumas curiosidades e teorias bem loucas que os fãs fizeram ao passar dos anos. Bom, como funciona um iceberg, para quem não sabe? O conceito de um iceberg é bem simples. Quanto mais as camadas vão descendo, mais estranho e obscuro vai ficando a teoria. Então, pegue sua pipoca e vamos lá. Camada 1, superfície. Normalmente a camada 1 sempre tem umas curiosidades que a maioria dos fãs sabe. Então aqui vai ser bem tranquilo por enquanto. Não canônico. Bem, não canônico é tudo que se refere a não estar na obra original, que não foi feito pelo criador. Exemplos como os filmes de Dragon Ball Z, que nenhum deles se passa na história original, que é a do Akira, e também personagens e habilidades não canônicas, como Cooler, Janemba, Turles e Paikohan. A gente tá... Cara, honestamente, esse tipo de coisa não ser canonizada, eu acho meio paia, porque tem coisa realmente que é muito boa, cara. O Janemba nem é tão bom assim, eu não gosto muito de Janemba, mas aquele filme que tem o Tapion, que, cara, aquele filme é muito bom, cara, que mostra como o Trunks ganhou a espada dele. Cara, aquele filme é excelente. O filme do pai do Goku, o filme do Bardock, também é muito bom, cara. Realmente são coisas boas. O Turles eu ignoro completamente Turles. O Pai Kohan também não faz dinastia. Também tem ataques que foram inventados no próprio... Ah, também tem os androides. Acho que 11, 12, 13. Cara, o Android 13 é muito bom também, cara. Maneiro, cara. Maneiro. Os filmes. Exemplos como... E eu não sou um grande fã de Dragon Ball Z. Eu gosto muito de Dragon Ballzinho, amo Dragon Ballzinho, é um dos meus animes favoritos, mas Dragon Ball Z em diante, cara, hoje em dia não me agrada. Quando eu era moleque, eu gostava pra caramba, mas hoje em dia não dá, cara. Acho que eu aguento, entre aspas, até o céu, e depois disso eu não aguento mais. Bom, faz parte. O golpe do dragão, do Goku, e o Super Kaioken. Os únicos filmes canônicos de Dragon Ball são os do Super adiante, como a Batalha dos Deuses até Dragon Ball Super Super Hero. Antes da Batalha dos Deuses, nada fazia parte da história original. Filler. Esse também é um termo para não canônico. Filler é normalmente usado entre os episódios de animes, que não fazem parte da história original. Isso acontece normalmente quando um anime está muito perto do mangá. Então, normalmente, a indústria que está fazendo o anime, ela faz alguns episódios fillers para o mangá continuar na frente e eles ter conteúdo depois para fazer, e não ter muitos furos de roteiro. E aqui em Dragon Ball isso acontece muitas vezes, tendo episódios fillers ou até mesmo sagas. E a saga que mais deve ser conhecida de Dragon Ball Z é a do Torneio do Outro Mundo, que não faz parte da história original, sendo um completo filler. E tem os seus personagens que não são canônicos, como Pai Kohan e a habilidade do Super Saiyajin com Kaioken. Dragon Ball já existe há 38 anos. Bom, Dragon Ball já faz quase 40 anos que está sendo feito e escrito.
A sua primeira aparição foi em 1984, no seu próprio mangá chamado Dragon Ball. E ele está aí até os dias de hoje, com novas sagas, filmes. O último lançamento de Dragon Ball foi o lançamento de Dragon Ball Super Super Hero, em 2022 nos cinemas, que inclusive é um filme muito bom. O Retorno de Goku e seus amigos. Esse aqui é um OVA bem bobo de Dragon Ball, lançado em 2008 sobre um irmão do Vegeta, que veio para a Terra pedir ajuda ao seu irmão mais velho. Uma coisa bem interessante é que esse filme pode ser tanto canônico como não canônico. Por quê? Em Dragon Ball Super, na saga do Bills, Vegeta fala sobre a existência de ter um irmão mais novo, só que, pelo que dá pra entender, ninguém conhece o irmão do Vegeta além do próprio. Só que até agora, ele não apareceu oficialmente, tanto no mangá quanto no anime. A existência real desse OVA é porque na época a Toei queria saber se Dragon Ball ainda fazia muito sucesso, para uma possível volta da franquia. Que por sinal deu muito certo, afinal, é Dragon Ball. E no ano de 2013 tivemos a volta de Dragon Ball com seu novo filme, Batalha dos Deuses. E assim por diante até os dias de hoje, com Dragon Ball Super Broly e Super Hero, Super Saiyajin 5. Tá, pera aí. Cara, esse irmão do Vegeta, o Table, ele só é mencionado nisso e também no Super. E honestamente falando, eu acho que o Akira, se ele deu alguma informação sobre isso, ele esqueceu. Assim como ele literalmente falou que esqueceu que existe a Lante no Dragon Ball Super, por isso que ela não aparece, é porque ele esqueceu que a Lante existe. E eu acho que aconteceu a mesma coisa com esse irmão do Vegeta, cara. Ele acho que esqueceu. Essa é uma transformação feita por um fã chamado David, onde ele criou um Saiyajin que teria uma aparência muito parecida com o Super Saiyajin 4. Só que ele teria os seus pelos do corpo prateados e um cabelo maior parecendo com o Super Saiyajin 3, que também é prateado. Essa transformação ficou tão famosa que foi publicado em uma revista da época e ficou famosa no mundo inteiro. Assim, os fãs achavam que ela era oficial e em alguma hora ele iria aparecer na franquia. Sim. Mas o próprio Akira já falou que essa é uma transformação feita por fã e não era canônica. Mas pra vocês terem uma noção, o próprio David já falou que esse não é um Goku Super Saiyajin 5, e sim um próprio Saiyajin que ele criou chamado Table, Dragon Ball F. Dragon Ball F é uma grande fanfic da franquia de Dragon Ball. Foi daí onde tudo começou sobre o Goku Super Saiyajin 5. Bom, lá no começo dos anos 2000, onde um fã chamado David publicou em uma revista da época uma imagem que ele fez de um suspeito Goku Super Saiyajin 5. E todo mundo achou que teria um novo anime chamado Dragon Ball F, que já naquela época o Dragon Ball GT já tinha acabado em 99. E ninguém sabia nada sobre uma possível volta de Dragon Ball. Nossa. Esse rumor ficou bem forte por vários anos, com várias transformações aleatórias feitas por fãs e sagas também de Dragon Ball F. Até que em 2010 o Akira deu uma entrevista falando que não havia nada de novo de Dragon Ball sendo feito e que ele não estava afim de voltar com a franquia. Assim, Dragon Ball F foi morrendo de essa é uma curiosidade engraçada sobre Dragon Ball, que o Akira odeia Dragon Ball. Ele odeia o sucesso que Dragon Ball fez, cara. E o autor odeia a sua obra, basicamente. Tanto que ele gostava do Dragon Ballzinho, quando ele fazia o Dragon Ballzinho, que ali era ele em sua essência grandiosa. Que ele gostava de escrever, ele gostava de desenhar e tudo mais. Tanto que ele trouxe muita coisa do Dr. Slump pro Dragon Ball. E foi botando coisas extras, né, do próprio Dragon Ball, pra não ser tão igual ao Dr. Slump. Mas chegando ali na parte... a parte Z de Dragon Ball, ele já não gostava tanto de Dragon Ball. Então ele meio que se auto-sabotou, querendo matar o Goku no começo, pra ver se diminuía o hype da galera em cima de Dragon Ball, pra ele poder terminar a obra mais cedo. Porque, cara, a Shonen Jump meio que obriga seus mangakás a continuar trabalhando porque tá fazendo sucesso. Eles querem que você continue, cara. Eles querem que você continue. Tanto que tem um mangá recente chamado Oshinoko, que basicamente tem uma mangaka. Uma mangaka que ela pergunta pros pessoal que vão visitar ela: um editor tem 2 trabalhos.
quais vocês acham que são? Aí respondem, fazer um mangá de sucesso. Correto, essa é a primeira tarefa. Qual é a segunda tarefa, então, de um editor de mangá? Escrever notas no capítulo? Promover o mangá? Nenhuma dessas respostas está certa. A resposta correta é não deixar um mangá de sucesso acabar. E, cara, a gente vê isso em muitas obras. Muitas obras que você vê que, cara, já deveria ter acabado. E essa empresa, ela continua matando essa vaca de toda forma, cara. Ela não deixa acabar, cara. Tem coisa que se estende por, tipo, mais de 10 anos, porque tá fazendo muito sucesso, cara. O One Piece só é gigante do jeito que ele é hoje porque a Shonen Jump não deixa o One Piece acabar, cara. O próprio Oda já deu entrevista e falou, cara, eu tinha 5 anos de história pra One Piece. 5 anos. Estamos, sei lá, com 25 anos já de One Piece. Cara, é um absurdo. É um absurdo. Cara, é complicado, cara. Mangaka sofre muito. Muito. Ainda mais o mangaka de sucesso, como o Akira Toriyama. Tanto que ele matou o Goku. Infelizmente, esse plano dele falhou, porque deu um hype maior ainda pra série. Aí o Gohan ganha protagonismo. Aí na saga Freeza, ele tenta de novo, entre aspas, matar o Goku contra o Freeza. Também deu errado de novo. Aí nisso o Gohan foi ganhando mais ainda o protagonismo. E teve a saga Cell. E novamente, ali na saga Cell, eu acho que era quando ele falou que daqui não passa. Daqui não passa. E foi. Ali ele matou o Goku de novo. Acho que é o que? A terceira morte do Goku? A segunda, eu não sei, eu não lembro já. E nisso, aí acho que ele parou, eu posso estar enganado, tá? Eu posso estar muito enganado aqui. Se não me engano, acho que ele parou um pouco da saga Cell até iniciar a saga Buu de novo. E depois teve a saga Buu, que foi quando a Shonen Jump deixou ele acabar a série, com a promessa de anos depois, talvez ele voltar com a série. Essa foi a promessa dele. Anos depois voltar com a série. E, bom, foi isso que aconteceu, né? Anos depois que acabou o Z, ele voltou a produzir conteúdo pro Super. O Dragon Ball GT. Apesar de eu amar Dragon Ball GT, eu entendo ele não fazer parte da linha do tempo. Eu gosto muito de Dragon Ball GT, gosto muito do último arco. Eu amo aquele episódio final. Eu choro naquele episódio final toda vez. E, cara, é triste. É triste ver que aquilo que tá construído ali no Dragon Ball GT não vai pra frente, cara. Infelizmente. Tá, eu acho que eu me alonguei muito aqui nessa falação. Vamos continuar aqui o vídeo. Até que hoje em dia ninguém mais lembra sobre ela ou fala direito sobre o assunto. Dragon Ball Heroes. Bom, todo mundo aqui, eu acho pelo menos, que deve conhecer Dragon Ball Heroes, que é um anime de Dragon Ball que sai um episódio a cada mês. Bom, Dragon Ball Heroes não é nada menos do que um anime comercial da Toei. Deu um jogo exclusivo só do Japão, de mesmo nome, inclusive. Um jogo de fliperama de cartas, muito famoso por sinal, com uma própria história e personagens exclusivos dela, tendo até um próprio mangá aonde conta a história do jogo. Mas infelizmente, tudo que é mostrado nele não é oficial. Esse anime serve apenas para fazer uma propaganda do jogo, com vários fanservices para os fãs, com personagens com transformações que todo mundo queria ver na história original, mas a gente não tem. Exemplos como Vegeta Super Saiyajin 3, Vegito Super Saiyajin 4, Broly Super Saiyajin 4 e vários outros. Realmente muita transformação pra fã ficar babando. É legal o Dragon Ball Heroes, é divertido. Yamoshi é o primeiro registro de um deus Super Saiyajin mostrado em Dragon Ball, sendo o Saiyajin das lendas, onde ele foi o primeiro Saiyajin de coração puro a conseguir a forma de Super Saiyajin Deus, ao tentar lutar contra a própria raça, para que aquela luta sem fim que estava tendo no planeta dele parasse. Mas como todos nós sabemos, infelizmente ele não conseguiu e foi morto em seguida. E ficou conhecido como a lenda do Deus Super Saiyajin. Falso Super Saiyajin. Falso Super Saiyajin é uma transformação que apareceu em um filme de Dragon Ball Z chamado Goku, o Super Saiyajin. Ou como todo mundo conhece, o filme do Slug. A transformação do Super Saiyajin falso não é canônica na história. Ela também apareceu em alguns fillers de Dragon Ball Z, no Torneio do Outro Mundo. Mas nesse caso, muitos fãs acham que na verdade foi um erro de coloração feita pela Toei, que na verdade era para ser o Super Saiyajin 1,
que era pra aparecer naqueles fillers, mas ficou parecido como falso. Falso Super Saiyajin não é nada menos do que uma transformação antes de você alcançar realmente o Super Saiyajin 1. Existem duas teorias. É quando o Saiyajin não tem poder suficiente para alcançar o Super Saiyajin 1, ou quando ele tem poder suficiente, mas não sabe ativar a forma. Mas na real, ninguém sabe realmente por que a existência do falso Super Saiyajin. Eu nunca ouvi falar disso. Dragon Ball é a franquia mais lucrativa da Toei. Exatamente. Sim, Dragon Ball é a franquia mais lucrativa da Toei. Tanto em jogos e tanto como anime. Pra você ter uma noção, nos jogos da franquia Dragon Ball da Toei, para celular, da Shueisha, da Shonen Jump, mostra de que tudo mais, na cara. parte dos mobile da Toei, esse jogo dá 50% dos lucros total da Toei, enquanto Dragon Ball Legends dá os 15% de lucro. E o resto são os outros jogos da Toei, exemplos como One Piece e outros jogos que ninguém liga. Camada 2, Águas Rasas. No Camada. Bom, na camada 2, as coisas ainda vão ficar bem simples. Talvez algumas curiosidades que você não sabe, mas nada muito obscuro. Beta do Super Saiyajin 1. Beta? A beta do Super Saiyajin 1 não é nada menos do que o visual do falso Super Saiyajin, que foi mostrado no filme do Slug. Que é assim, o filme do Slug saiu bem antes da chegada do Super Saiyajin 1 no mangá. No ano que o filme foi lançado, o mangá estava sendo lançado também e estava na luta do Piccolo versus Freeza, na terceira forma. Então, pra você ter uma noção, nem a luta do Goku vs Freeza tinha começado. Então, a Toei pediu para o Akira fazer o visual do Super Saiyajin 1 para eles colocarem no filme, para dar um hype tanto pro filme e tanto pro anime. E na época, aquele era o visual que o Akira tinha pensado pro Super Saiyajin 1. Mas depois de um tempo ele quis trocar. Talvez porque não ficou tão legal no mangá, ou até feio. Mas na verdade ninguém sabe. Por causa disso, aquela transformação se chamou de falso Super Saiyajin no momento que o Super Saiyajin 1 realmente apareceu no anime. Mas na verdade, ela é só uma beta do Super Saiyajin 1. Dragon Ball AF Budokai. Dragon Ball AF Budokai é um jogo de Play 2, que é simplesmente um mod bem ruim, pra falar a verdade, em cima do Budokai 3. Todo mundo que gosta da franquia Budokai e sabe da existência de Dragon Ball AF já ouviu falar desse jogo, ou você mesmo tinha esse jogo na sua casa. E assim, o jogo é um mod que ele troca os personagens de lugar, com personagens novos e transformações novas, como o Goku Super Saiyajin 4, ou até mesmo o Nappa Super Saiyajin 4. Porra, é o Nappa Super Saiyajin 4, não tem o que se falar. Mas tendo a sua própria história, pra falar a verdade, eu nem sei se as vozes são as mesmas. Talvez nem mude nem as vozes. Mas realmente ele só troca os personagens de lugar. E assim, o jogo era bem ruim, pra falar a verdade. Eu ficava com uma puta raiva na hora que você tinha que enfrentar o Nappa, porque ele ficou num lugar do Freeza. E toda vez aquela porra de jogo travava na hora que o Goku iria enfrentar o Nappa. É um pouco confuso, mas o jogo era bem divertido, pra falar a verdade. Gohan seria o protagonista. Esse é apenas um fato que é verdade sobre o Gohan. Ele era pra ser o protagonista de Dragon Ball. Se for rever a saga série inteira, a gente percebe que o Goku deixou o legado do protagonista para o Gohan. Porque no final da saga o Goku morreu, deixou o Gohan pra proteger a Terra. E no começo da saga Buu no mangá, tem uma mensagem escrita pelo Akira / Mestre Kami, que a frase diz o seguinte: Goku pode ter morrido, mas a história ainda não acabou, porque o Gohan está com o dever de proteger a Terra. Então os planos originais do Akira era pro Gohan ser o protagonista, mas pelo jeito os fãs do Japão e a própria Toei não gostou muito da ideia, e fez o Akira mudar a história completamente da saga Buu, de pouco em pouco até a volta do Goku. Primeiro jogo de Dragon Ball. O primeiro jogo de Dragon Ball lançado para os games foi um jogo chamado Dragon Ball Dragon Dai Rico, lançado em 1986 para um videogame chamado Super Cassette Vision. Sim, esse é o nome do videogame. E bem, é um jogo bem besta, pra falar a verdade, que é o Goku em uma nuvem voadora matando os bichinhos. E é só isso mesmo. Primeiro jogo de Dragon Ball. Goku não é um herói. Isso aqui é pelo fato de muitos acharem que o Goku é um herói que salva os outros e tal. Mas isso é completamente uma mentira, já que o Goku é simplesmente um cara que gosta de lutar e acaba salvando a Terra por sorte da própria. E até o próprio Akira já falou em entrevista que não acha que o Goku é um herói e nem tenta fazer ele ser um. O fato apenas dele salvar a Terra é por sorte dela mesma, como eu disse. Na própria saga do Moro, o Goku não se importou do planeta Terra ter quase explodido, falando que foi muito legal lutar contra o Moro, assustando até o próprio Vegeta. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4. Esse é um jogo feito pela comunidade de Dragon Ball, que é um mod em cima de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, com melhorias, personagens novos da franquia, ataques novos e toda a saga do Super no modo história, que na época do Tenkaichi 3 tinha até a saga do GT só. Esse jogo é um tipo de versão espiritual de um Budokai Tenkaichi 4
que nunca saiu, sendo muito amado pelos fãs, que vai tendo melhorias até os dias de hoje. Esse jogo é tão amado que os fãs dizem que esse é um jogo oficial, mas não canônico. Kuririn respira pela pele. Uma vez em uma entrevista perguntaram para o Akira por que o Kuririn não tinha nariz. Ele disse que o Kuririn não tinha nariz porque ele tinha uma doença que faz as pessoas respirarem pelos poros da pele. E essa é uma doença bem rara que realmente existe na vida real. E aí, matou sua curiosidade sobre o nariz do Kuririn? Transformações exclusivas do anime. O anime de Dragon Ball Super não segue fielmente ao seu produto original, assim tendo várias coisas não canônicas que só existem no anime. Algumas formas e técnicas, exemplo como Super Saiyajin Blue com Kaioken, Toppo modo Deus da Destruição, Caulifla Super Saiyajin 2, Kefla Super Saiyajin 2, Zamasu Corrompido e Trunks Super Saiyajin Rage. Esse pá tem muito mais, porque a Toei adora fazer bonecos. Transformações exclusivas do mangá. Como eu falei ali em cima, o anime tem as suas coisas exclusivas. E agora a gente vai pro mangá, que também tem algumas coisas exclusivas só dele. Como Super Saiyajin Blue Full Power, Vegeta Super Saiyajin God na saga Black, Goku Black Super Saiyajin, Cell Juniors, e técnicas como Vegeta transição de Super Saiyajin Deus para Super Saiyajin Blue, Final Crash do Vegeta, Goku usando Hakai em Zamasu. E tudo isso acontece porque a Toei não quis seguir o roteiro original e quis fazer o anime do próprio jeito dela, deixando o anime uma bosta. Franquia Budokai previu Gogeta vs Broly em 2018. Uma coisa que era bem comum e aleatório nos jogos da franquias Budokai e Budokai Tenkaichi era que nas suas aberturas iniciais sempre tinha uma luta entre o Gogeta e o Broly. Sempre tinha. A primeira vez foi no jogo Budokai 3 e depois apareceu de novo no Budokai Tenkaichi 3. Só que a gente nunca teve uma luta de Broly vs Gogeta realmente na franquia, tanto oficial como não oficial. E isso era uma coisa bem aleatória mesmo do Broly vs Gogeta. Só que em 11 anos depois, no terceiro filme de Dragon Ball Super, tivemos uma grande batalha entre os dois. E uma coisa bem curiosa é que em todas as lutas de Gogeta vs Broly, tem o número 3 envolvido. No caso dos jogos, são a terceira numeração da franquia, e no Dragon Ball Super é o terceiro filme da franquia. Camada 3, Águas Medianas. Na camada 3, as coisas começam a ficar um pouco estranhas. É até engraçado, mas ainda não é nada tão obscuro. Desenhistas preguiçosos. Esse aqui é um assunto que saiu alguns anos atrás, que os desenhistas de Dragon Ball Super têm preguiça e dificuldade para desenhar o Super Saiyajin 3. Por esse motivo, a transformação foi esquecida completamente no anime, enquanto no mangá ela apareceu várias vezes fazendo alguma participação. E a sua última foi na saga Moro. E isso também leva a um dos grandes motivos para que as transformações de Dragon Ball Super hoje em dia serem tão sem graças, apenas mudando a cor de cabelo. Os desenhistas da Toei falam que o motivo do Super Saiyajin 3 não aparecer tanto é porque gasta muito tempo e dinheiro pra ser feito. Só que assim, né, foda, que os caras ganham pra desenhar e nem isso eles querem. Por isso que o Vegeta não ganhou o Super Saiyajin 3, porque imagina, botar tanto o Goku quanto o Vegeta lutando no Super Saiyajin 3 demandaria muito tempo e dinheiro. Até o fato do cabelo ser dourado do Super Saiyajin é pra ficar mais fácil de desenhar no mangá, porque é branco, né? No mangá você tem que fazer as linhas expressivas, aí acaba branco e acaba se economizando um tempinho extra. Se você fala assim, mas deve ser realmente difícil. Pô, tenho certeza que na época do Z era muito mais difícil e eles faziam o Super Saiyajin 3 aparecer várias vezes, até em lutas fillers. Jornada para o Oeste. Jornada para o Oeste é um conto chinês de romance lançado em 1570, que foi uma das grandes inspirações de base para Dragon Ball. Se você der uma olhada nas duas obras, você vê que até o Goku tem bastante semelhança com o protagonista de Jornada para o Oeste. E o próprio Akira já confirmou que se inspirou bastante em Jornada para o Oeste e em filmes de ação como Jack Chan e Bruce Lee, Goku e Bulma. Essa é uma teoria dos fãs que na verdade o roteiro original de Dragon Ball clássico era que o Goku e Bulma seriam um casal no final da obra, mas o Akira preferiu trocar no meio do caminho por causa que o Akira achou que seria engraçado uma mulher que ficaria enchendo o saco do Goku para trabalhar, mesmo sendo rica. E se a gente for para pensar, a Bulma não ligava muito para isso. Então ele trouxe a Titi de volta na obra para se casar com o Goku. E bem, essa teoria até que é bem possível ser verdade, porque tem várias indiretas da Bulma em Dragon Ball clássico e Z falando sobre o Goku e como ele se tornou um grande homem adulto, lindo e forte. Vegeta era para ser um vilão normal.
O Akira, na época que fez a saga Saiyajin, disse em entrevistas que não tinha muito pensamento em trazer o Vegeta de volta nas próximas sagas, dizendo apenas que ele pensou em Vegeta sendo um vilão normal, igual Raditz e Nappa. Mas seus editores e os próprios fãs de Dragon Ball gostaram tanto do Vegeta que o Akira, quando começou a fazer a saga do Freeza, trouxe ele de volta e não mais como um vilão, e sim como um anti-herói ajudando os Guerreiros Z. E assim, cada saga ele foi dando mais destaque para o Vegeta, e hoje em dia sendo um dos principais personagens da franquia de Dragon Ball. Dragon Ball Evolution salvou a franquia. Tá, isso aqui não é piada. Realmente Dragon Ball Evolution salvou a franquia. Porque ele foi tão ruim, mas tão desgraçado, que ele deixou um odor de bosta na franquia de Dragon Ball. E o Akira ficou tão puto da vida na época com esse filme, ele quis voltar a escrever a sua obra só pra Dragon Ball Evolution não ser a última coisa feita de Dragon Ball. Assim o Akira decidiu voltar com Dragon Ball, fazendo a saga Super, os novos filmes e mangás. Então, querendo ou não, a gente tem que agradecer essa aberração ter existido. Eu acho que não, senão a gente nunca teria a volta do anime. Dragon Ball Online. Esse é um jogo de Dragon Ball da internet, que era muito bom pra falar a verdade, que nos dias de hoje já bateu as portas e ninguém mais liga pra ele. Sepa nem tem mais servidor aqui no Brasil. Se você tiver curioso, dá uma pesquisada aí no YouTube que você acha bastante coisa sobre ele. Eu tenho certeza disso. Trunks não era pra existir. Isso foi muito pensado depois de uma entrevista que o Akira deu, muito antiga, onde ele fala que os planos originais dele eram que o Gohan do futuro iria voltar para o passado na saga Android. Só que ele decidiu trocar o Gohan pelo Trunks porque na época ele ficou sabendo que o povo shippava muito a Bulma e o Vegeta. E ele gostou tanto da ideia que ele criou o Trunks, que era o filho do Vegeta junto com a Bulma, para mostrar para os fãs que realmente eles virariam um casal no futuro. Para nossa alegria, porque o Trunks é um dos melhores personagens. Cell pode virar um Super Saiyajin. Cell tecnicamente não pode virar um Super Saiyajin, tá? Mas o anime deixa bem claro que Cell pode copiar as genéticas e DNA dos usuários que ele tem dentro do seu banco de dados. Um bom exemplo é quando ele tá lutando contra o Piccolo e ele começa a fazer um Kamehameha. E sua genética muda para o DNA do Goku para ele saber como que é feito a técnica. E o próprio Piccolo diz no anime que o seu Ki mudou e parece que é o Ki do Son Goku. Então, tecnicamente, ele pode virar sim um Super Saiyajin. Como o Super Saiyajin funciona? E não é nada menos do que um aumento de poder. No caso do Super Saiyajin 1, ele vai aumentar 50 vezes o seu poder. Então, o Cell virar Super Saiyajin, ele apenas vai aumentar 50 vezes o seu poder. E no caso do Cell, ele vai apenas ficar com o Ki dourado. Isso é realmente confirmado, porque quando ele volta, depois de se explodir junto com o Goku, dá pra entender que ele conseguiu virar Super Saiyajin 2, e ele começa a ter raios igual o Gohan. Zangue Vadia. Esse aqui é bem engraçado e não é tão famoso. Mas no jogo de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, se você colocar número 18 contra a Zangue vai dizer pra 18 que o namorado dela, o Kuririn, é bem gatinho. E a 18 vai chamar ela de vadia. Isso acontece porque no filme da Batalha Entre os Dois Mundos, a Zangue conhece o Kuririn e ela dá em cima dele. Infelizmente, no terceiro jogo da franquia não temos mais esse áudio. Tristeza. Saga Cell era a última. Essa é uma teoria dos fãs que dizem que na verdade Dragon Ball era pra acabar na saga Cell, mas a Toei pediu para o Akira fazer mais uma saga, que era a Majin Buu. Isso pode ser tanto verdade como não, porque em uma entrevista o Akira já falou que estava bem cansado de ficar escrevendo Dragon Ball, e que já fazia 10 anos seguidos que ele escrevia e não parava. E se você parar pra pensar, a saga Cell foi a última saga que teve uma grande história por trás. A saga Buu foi bem mais fraquinha. Fusões oficiais. Essas aqui são algumas fusões oficiais feitas pelo Akira Toriyama, mas que não apareceram oficialmente nas sagas de Dragon Ball, aparecendo num game do Dragon Ball Budokai 2, que são fusões como o Ten Shinhan com o Yantia, que vira o Tien-Han, acho que é, Mr. Satan com o Goku, que vira Gotan, eu acho que era, e algumas absorções novas do Majin Buu. Exemplo como a absorção dele com o Vegeta. Mas isso só tem no segundo jogo da franquia, por algum motivo foi tirado do terceiro jogo. Camada 4. Águas Profundas. Bom, na camada 4 tem coisas bem estranhas, talvez você nunca ouviu falar. E às vezes também não pode nem fazer tanto sentido, porque a partir daqui a gente começou já a descer lá pro fundo. Então vamos lá. Dragon Ball Super inteiro é um filler. Isso é um pouco confuso pra falar a verdade, mas a explicação é que pelo fato de Dragon Ball Super ter saído antes do mangá. E isso só aconteceu porque a Toei tava com frescura e queria ganhar dinheiro logo, e começou a fazer o anime antes mesmo do mangá começar a ser feito, assim tendo vários furos de roteiros, censuras e cenas sem sentidos, como o Blue Kaioken, que é completamente um filler. Enquanto no anime é tudo bagunçado, no mangá as coisas são bem melhor. Assim, tendo várias coisas que só existem no mangá e no anime. E assim, os fãs criaram a teoria que na verdade o Dragon Ball Super anime é um grande filler
ou uma história alternativa de Dragon Ball. Toriyama esqueceu a cauda. Bom, todo mundo sabe que hoje em dia o conceito da cauda dos Saiyajins em Dragon Ball foi completamente esquecido. Por esse motivo, muitos fãs acham que isso aconteceu porque o Akira esqueceu da cauda ao se passar dos anos, com as novas transformações que foram aparecendo e não tinha mais nenhum sinal de uma cauda ou a forma Ozaru. Mas pra falar a verdade, o Akira nunca se esqueceu da cauda. Ele apenas parou de desenhar a cauda por preguiça e ele falou que depois de um tempo ele começou já a enjoar. E pra confirmar isso, o Super Saiyajin 3 na sua versão beta era pra ter uma cauda, mas por algum motivo o Akira quis tirar ela. Talvez ele ficou com preguiça. Anjos do Mal. Essa é uma teoria bem louca que estava tendo na época do torneio Poder, onde os fãs achavam que o Daishikan era por algum motivo do mal, pelo simples fato que ele fazia umas caras bem sus. E também por causa de um anjo de algum universo que eu não lembro porque não faz diferença, que ele só dá um sorrisinho quando o universo dele é apagado. E porra, talvez ele só não gostava do universo dele, não era por causa disso que era um super plano elaborado, afinal Dragon Ball não é nem isso. E por causa dessas idiotices, vários fãs entraram num delírio coletivo, onde fizeram várias teorias na época, falando que o final de Dragon Ball Super seria, na verdade, escute bem, não, é sério, o final de Dragon Ball Super seria uma luta entre o Vegito Blue com Kaioken 1000 vezes, e é sério, eu não tô brincando, contra o Daishinkan, que tinha matado o Zeno, que iria controlar o universo. Mano, os caras fumaram muito na série. Clone de Hit. Essa aqui era uma teoria muito engraçada também na época do Torneio do Poder, onde depois do Hit ser eliminado de uma forma bem posta, os fãs viúvos do Hit ficaram muito putos da vida, porque o Hit foi eliminado do torneio sem fazer quase bosta nenhuma de diferença. Então eles fizeram várias teorias que na verdade o Hit não caiu da arena. Uma delas é que na verdade o Hit parou no tempo e fez um holograma pra que todo mundo achar que ele foi eliminado, mas na verdade ele só tava esperando o momento certo pra voltar pra arena. E isso é apenas o fato que não mostrou o Zeno apagando ele daquele tablet, sei lá que porra é aquela. Uma outra também que eu acho muito melhor que essa é que falava que o Hit, em algum momento aleatório, botou um ovo na arena e aquele ovo, quando chocasse, ia aparecer um novo Hit, igual os Namekuseijins fazem. E mano, cada ideia doida, velho. Ele só foi eliminado e pronto. E ele só foi eliminado daquele jeito bosta porque atuei, como sempre, estragando tudo. Bardock é um cientista. Mano, isso aqui é uma teoria sem pé ou cabeça, que diz que o Bardock é um cientista brilhante. Porra, o Bardock. E isso é pelo simples motivo que na versão em inglês da dublagem de Dragon Ball, quando o Vegeta faz uma lua artificial, ele fala pro Goku que quem criou aquela lua artificial foi o pai dele. E que o pai dele era um cientista muito brilhante e inteligente. É tipo assim, tá, por quê? Por que dublagem em inglês? Tien não é um humano. Isso acontece só pelo fato do Tenshinhan ter 3 olhos. Mas porra, vamos concordar, né? Em Dragon Ball, tudo que é humano não parece um humano. Ou você vai me falar que o Oolong, ele parece um humano. O cara é um porco. Então sei lá, né? Falso, só isso. Jiren no torneio de exibição. Essa é uma teoria que diz que, na verdade, quem estaria no torneio de exibição, junto com o Bermode, seria o Jiren. E que seria ele que iria lutar contra o Goku. Por causa de um trailer que saiu bem na época, que o cara que tá junto com o Bermode parece muito seu Jiren. Mas talvez o Akira decidiu trocar porque ele achou ruim mostrar o Jiren agora. E ele deve ter colocado o topo ou criou o topo para aquele momento. O Jiren talvez tenha mais destaque no torneio. Super Saiyajin 5 em Dragon Ball GT. Isso aqui é uma coisa bem curiosa pra falar a verdade, que em uma frase do Vegeta na saga Dragões Malignos, a última de Dragon Ball GT, enquanto ele tava treinando, ele diz uma frase bem suspeita, onde ele diz o seguinte: não importa se o Kakaroto tem um Super Saiyajin 4 ou um Super Saiyajin 5, eu vou te superar de alguma forma. E isso aqui é bem interessante, porque nunca tivemos nada além de Super Saiyajin 4 em Dragon Ball GT. Talvez então, se o GT não fosse um fracasso e tivesse continuado, teríamos um possível Super Saiyajin 5 oficial. Felizmente nunca saberemos. Gohan Blanco. Bom, o Gohan Blanco é com certeza um dos maiores memes de Dragon Ball já feitos. Isso leva apenas ao fato que os fãs de Dragon Ball sempre pediram pro Akira, desde 2016, pro Gohan ter uma nova transformação. Porque ele estava completamente apagado de Dragon Ball Super, não fazendo nenhuma diferença na obra. Só que nunca tivemos nada feito para o Gohan em todo Dragon Ball Super. Só que em 2022, 6 anos depois, o Gohan teve uma nova forma chamada Gohan Bestial. Apesar de não ter o mesmo nome, a cor de cabelo é branco. E pode ser uma grande referência que o Akira fez no meme que, assim, é incrível o tanto que esse meme era famoso. Camada 5, Abismo. Esse aqui deve ser a pior camada, onde só tem coisa bem estranha ou até muito interessante, para falar a verdade. Então vamos para o Abismo. Mãe da Bulma é um robô.
Essa é uma teoria bem louca que os fãs de Dragon Ball fizeram, que fala sobre a mãe da Bulma, na verdade, ser um robô ou um androide, se você preferir. Pelo simples fato que ela nunca envelheceu em toda a obra. Mesmo na teoria Dragon Ball já ter passado de 40 anos de história. Até mesmo em Dragon Ball Super, onde ela já é avó, ela tá do mesmo jeito e às vezes parece até mais nova do que a própria Bulma. E também as pessoas acham isso pelo fato dela sempre estar sorrindo e não demonstrar mais nenhuma outra expressão, além de feliz. Isso pode ser bem possível, já que o pai da Bulma é um cientista muito brilhante. Mas sei lá, seria bem estranho. Meteoro nunca caiu na Terra. Isso é apenas um fato bobo que os fãs fizeram, já que os dinossauros ainda existem em Dragon Ball e não foram extintos. Mas o Bill já disse que uma vez ele veio para o planeta Terra, onde ele destruiu a Terra, que só tinha dinossauros habitando ela. Só que assim, que eu me lembro, isso só foi dito no filme, não foi dito no mangá. Então você pode tanto acreditar como não acreditar. Goku Black é o Goten. Mano, essa é uma teoria muito engraçada e bem idiota sobre o Goku Black ser o Goten. Essa teoria era bem discutida na época, só pelo fato do Goku Black ser um pouco mais magro e, sei lá, menos idiota do que o Goku. E as pessoas achavam que ele era o Goten pelo fato que o Goten não tava fazendo porra nenhuma de diferença no anime. Mas essa teoria não faz o menor sentido, tipo, o cara só é magro e logo é outro personagem. E no final, como todos nós já sabemos, na verdade Goku Black era Zamos no corpo de Goku. Cada filme de Dragon Ball se passa em uma linha do tempo alternativa. Isso na verdade é bem óbvio, já que os filmes de Dragon Ball não são canônicos. Exemplo, Devolva-me Gohan. Assim, dá pra entender que esse filme se passa antes da chegada do Raditz. Mas o Kuririn já conhece o Gohan, coisa que só acontece quando o Raditz chega na Terra. Então aqui a gente pode ser levado a duas ideias. Uma onde o Raditz nunca foi para a Terra, e outra que talvez ele chegou mais tarde. Isso vale para todos os filmes de Dragon Ball Z, tirando os de Dragon Ball Super, que a partir dali são canônicos. Rei Code criou os Saiyajins. Isso é uma teoria também bem louca e interessante, que fala que na verdade os Saiyajins são seres criados em laboratórios pelo próprio Rei Code, pai de Frieza. Pelo fato dos Saiyajins serem a única espécie inteira a lutar a serviço do Frieza e Rei Code. E também que eles são os únicos que têm um planeta com o próprio nome, e não um nome aleatório dos planetas dos Freeza. Exemplo como o Planeta Freeza 21. E sim, é assim que se chama os planetas do Freeza. Freeza é muito criativo. Mas sim, essa teoria não faz o menor sentido, porque se fosse assim, por que a gente teria as histórias dos Saiyajins bem antes deles entrarem para organizações do Rei Code? E também existem Saiyajins do universo 6. Então, quem criou eles naquele universo? Frost? Então é impossível essa teoria ser verdade. Saiyajins cometem incesto. Isso aqui é uma coisa bem estranha, mas que faz sentido. Bom, no planeta Vegeta, os Saiyajins têm mais ou menos 3 tipos de escolhas para seguir. A raça dos Saiyajins é uma raça guerreira que vive em batalha, então eles precisam se reproduzir bastante para que sua raça cresça cada vez mais. E assim temos 3 tipos de escolhas que os Saiyajins fazem, sendo a primeira, virar um guerreiro de batalha, onde ele sempre vai estar batalhando e não vai ligar para a família. A segunda é um Saiyajin de família, onde um Saiyajin vai construir uma família e decidir cuidar dela. Exemplo como Bardock. E a última, sendo reprodução. Como os Saiyajins sempre precisam de cada vez mais guerreiros, eles precisam se reproduzir muito rápido, cada vez mais e mais. E nesse ponto, alguma vez, pode ter saído um incesto disso, por causa deles não saberem que eles são parentes. Sim, isso é estranho, mas é possível. Roteiro original de Batalha dos Deuses. Bom, esse aqui é um boato que saiu alguns tempos atrás das primeiras ideias do filme Batalha dos Deuses. Que seria assim, Bill seria um largato e teria sua personalidade pior que a do Frieza em ser um vilão. E na verdade, ele que teria corrompido os Saiyajins há muito tempo atrás. A festa da Bulma na verdade seria um casamento entre o Kuririn e a 18. E o visual do Super Saiyajin Deus seria assim. Sim, tem uma capa, por algum motivo. O Long, bem, ele fez isso com a Bulma. Sim. Isso aqui é bem chato pra falar a verdade, porque assim, meio que é real. Todo mundo sabe que as piadas sexuais de Dragon Ball clássico não envelheceram tão bem. E no começo de Dragon Ball clássico, quando Bulma e Goku conhecem o Long dopa os dois, pra que ele possa ficar pegando nos peitos da Bulma. E assim, lembrando que Goku e a Bulma eram menores de idade. Mas o Long não consegue fazer isso porque o Yanti aparece bem lá na hora e impede ele. Mas ainda não deixa de ser um Abu, né? Dr. Gero salvou 8 universos. Mano, essa aqui é bem interessante porque, tipo assim, o Dr. Gero, ele é um vilão que criou os androides e Cell. Só que aí, beleza, normal. Mas aí eu te pergunto, quem foi o único que ficou de pé
no final do Torneio do Poder. Ele mesmo, o Android 17. E mesmo que o Dr. Gero criou o 17 para matar o Goku e conquistar o mundo, tecnicamente se não fosse por ele, talvez o Universo 7 teria perdido e Jiren seria o vencedor. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui eu agradeço, deixe seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Obrigado por todo mundo que está me acompanhando até agora e que vocês gostem desse iceberg. Obrigado. Até mais. Ok. Nossa. Cara, muita coisa, meu Deus. Bom, vamos dar o likezinho aqui pro VC. E, cara, eu não falei isso no começo do vídeo, mas, ô VC, caso você não goste de react ou coisa do tipo, cara, só fala comigo que a gente tira o vídeo do ar sem problema nenhum. E, bem, vamos ver aqui os comentários que tem nesse vídeo, nesse iceberg. Chris, o Akira decidiu trocar a cor do cabelo porque seria muito chato ficar pintando a cabelo de preto no mangá. Já a cor amarela não, basta deixar branco e fazer alguns sombreamentos, que já vai dar a impressão que é amarelo, sim. Izuku Midoriya, espero que o golpe de dragão seja canonizado. É a melhor técnica que o Goku já teve, sinceramente. Realmente, o Dragon Fist eu acho uma técnica maneira do Goku. E por acaso ela também tá no GT. Críticas construtivas. Tenta diminuir o ganho do seu microfone e tenta gravar o áudio no Audacity para tirar o ruído antes de mandar pro editor de vídeo. Eu deveria fazer isso, cara. Eu deveria fazer isso. Também tenta articular melhor as palavras e as frases. Tenta ler o roteiro várias vezes antes de falar para não ficar se enrolando. Fora isso, muito bom. Continue o canal, sucesso pra você. Eu me enrolo bastante de vez em quando tô falando umas coisas aqui. Fabian Sansão. Sobre o Goku não ser um herói, eu vejo que isso foi mais reforçado e estabelecido a partir do Super, pois até o GT ele sempre agiu sim como um herói, embora sempre tenha gostado de lutar, e isso é o que mais o move, ele sempre adotou uma postura de preocupação em relação à Terra e os amigos. Ele não lutou com Raditz por diversão, não lutou com Nappa e Vegeta por diversão, não lutou com Freeza por diversão, não treinou para enfrentar os androides por diversão e também não fez de tudo para derrotar Buu por diversão. Foi tudo no aperto, por propósitos sérios de ameaça. Então sim, Goku sempre agiu como um herói sim, inclusive desde quando tentou proteger Bora e Upa e derrotou o exército Red Ripple, pois além de precisar das esferas ele não curtia caras que faziam mal. Nem vou mencionar o Piccolo da Emo. Na boa, o heroísmo sempre foi o que esteve à frente. Na verdade, o fato dele precisar lutar contra o mal corria em paralelo pelo seu entusiasmo com as lutas, pelo que juntou ao útil ao agradável. Mas em todas as sagas que citei, o foco dele sempre foi salvar os inocentes. Cara, o céu, apesar de ser um perigo iminente, houve parte de diversão ali do Goku, sim, cara. Houve parte de diversão do Goku. Até pelo fato de o Goku dar uma semente dos deuses pro céu recuperar suas forças pra ele lutar com a força máxima com o Gohan. Cara, se ele tivesse preocupado de verdade com a urgência da parada, ele não teria feito isso. Provavelmente. Tessam André. Cara, esse seu iceberg é simplesmente muito bom. Complementou muitas coisas na qual os fãs tinham dúvida e também complementou muitos furos. Continue assim, parceiro, que tu irá alcançar muitas coisas. Sucesso. Justo. Lipri Gramonte, que vai ser o último aqui. O tio Akira falou uma vez que ele tirou a cauda porque quando ele fez a cauda ela não apresentava nenhum problema. Mas depois o tio Akira ficou bem pensativo e frustrado, pensando como o Goku e os Saiyajins colocavam suas calças com a cauda. E por isso ele decidiu tirar a cauda porque ele se tornou uma dor de cabeça pra ele. Entendi. É que tem muita coisa, né, que gira em torno do Akira e tal. O que aconteceu de verdade com tal coisa e tudo mais. Faz parte. E bem, pessoal, foi isso. Mais um videozinho gigante, mais um iceberg aí. Eu acho que esse é o nosso terceiro iceberg do canal. Talvez eu traga mais, dependendo do que for a obra. Eu não sei.
vamos ver. E, bom, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, de verdade. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima, pessoal. Falou!